Senhor Deus, graças te damos, Senhor, por mais um dia esse o qual o Senhor achou por bem nos trazer até a tua casa, porque sabemos, Pai, que todas as coisas que aconteceram na semana, no mês e hoje nos conduziram para aqui, foi o Senhor quem fez, segundo a tua boa mão. O Senhor nos garantiu que pudéssemos estar aqui e estamos aqui, Senhor. Obrigado, Pai. Ó Pai, agora nós imploramos ao Senhor que a razão pela qual o Senhor nos trouxe até aqui seja para transformar o nosso coração e, consequentemente, as nossas vidas. Ó Pai, isso nós sabemos, Senhor, que é uma tarefa impossível para nós. Nós estamos sempre, Pai, tão acomodados, nós estamos sempre tão fixos que muitas vezes as nossos próprios corações estão distantes, Senhor, vagando distantes do Senhor. Então, Senhor, nos traz a memória ao Senhor, nos traz, Senhor, a Tua presença nesse domingo, nos traz, Senhor, proximidade contigo e, Pai, por fim, converte nossos corações e é isso que nós imploramos, Pai, para que nós possamos viver uma vida plena e de acordo com o Evangelho que o Senhor nos deu, em nome de Jesus. Amém. Então, continuando o nosso estudo no discipulado, irmãos, nós estávamos falando, a última vez que nós nos reunimos, a respeito de revelação. Nós estamos falando sobre revelação geral e revelação especial. Eu estava dizendo aos irmãos que a revelação geral é a manifestação universal de Deus através da criação e da consciência humana. E isso tornava o homem desculpável, porém não salvava o homem, né? Revelação geral. Então nós debatemos bastante a respeito desse assunto e mostramos como que, evidentemente, as pessoas estão, na verdade, suprimindo a revelação geral. Elas tentam suprimir a revelação geral, apesar da revelação geral estar aí. Eu até tenho eu lembro que a gente falou a respeito de alguns fatos científicos, né, que, cientificamente falando, a ciência ela tem conclusões não científicas, né, como, por exemplo, a criação das coisas, cientistas famosos dizendo que lá na criação para haver a criação, precisou haver um rompimento com as leis físicas conhecidas, né? Então, as leis físicas conhecidas como entropia, como gravidade, todas essas leis físicas, elas precisavam, naquele momento inicial do chamado Big Bang, elas precisavam não estar funcionando. Então, eles disseram isso, que as leis físicas elas estavam desconhecidas e não funcionando como funcionam hoje. E isso é o quê? Nós chegamos à conclusão que, se formos honestos, isso se chama milagre. Uma coisa que rompe com as leis físicas, se alguém anda sobre as águas, essa pessoa está rompendo com as leis da física, né? Se alguém transforma a água em vinho, essa pessoa está rompendo com as leis naturais. Se o mar abre ao meio, isso é antifísica, isso não é física, isso é algo oposto à física. As leis físicas ali não estão atuando. Então nós chamamos isso de milagre, nós crentes. E os cientistas dizem que isso é uma anomalia, algo desconhecido. Então é um milagre. Então, para se chegar ao conhecimento de Deus, nós precisamos primeiro ter uma noção geral, essa noção divina geral. E então os cientistas, ao ter essa noção divina geral, eles têm que mitigar, ou seja, eles têm que tentar afastar a ideia de Deus ao máximo da consciência. Por quê? Porque as leis físicas, os processos físicos, eles estão completamente opostos à realidade que temos do mundo, da maneira que existe, né? Criado, e o design inteligente. Então, em todos esses casos, nós estamos vendo o quê? Estamos falando de Deus de uma maneira geral. Notavelmente, há um Criador, certo?
É isso que nós chegamos a essa conclusão. Notavelmente, esse mundo tem alguém que elaborou o design dele. E o último argumento que nós demos na semana passada, na última vez que encontramos, foi: se encontrássemos um celular, se encontrássemos num lugar abandonado, numa floresta, sei lá, num deserto, um celular prontinho, até uma coisa dessa, uma haste dessa aqui, encontrássemos largado lá, saberíamos: olha, alguém passou por aqui. Por que diríamos que alguém passou por lá? Porque claramente isso é projetado por um ser humano, por alguém, né, com inteligência, tem um design, sabe para que serve, conhece o celular. Então você analisar e dizer: alguém passou por aqui, porque não tem como essa coisa ser feita pela natureza. Mas, todavia, vocês estão aqui. E o corpo humano, o ser humano, é uma máquina muito mais complexa do que um celular. E, não obstante a isso, as pessoas dizem: não existe Deus. Que estranho, não existe um ser que elaborou. E quando as pessoas vão começar a pensar no designer humano, como o ser humano tem um designer bem desenvolvido, elas começam a falar para não falar de Deus, elas falam de alienígenas, falam de outras coisas assim, e tentam deixar a coisa mais fantástica do que ela é real, né? Então nós argumentamos isso, e então eu peço aos irmãos que hoje agradeçam a Deus pela inteligência de Deus, né? Pela sua capacidade criativa, pelo designer humano. Então isso é revelação geral. Sabemos que existe um ser criador por causa das coisas criadas. E isso nós estávamos falando de física, biologia. Mas sabemos que um Deus existe também por causa da moral. Da moral. Então, como último argumento, Deus existe porque o ser humano tem um sentimento moral dentro dele, uma consciência, nós chamamos de consciência, né? Que sendo ele crente ou não, o impede de fazer certas coisas moralmente falando, né? Mentir muitas vezes, e quando mente sente culpa. Uma das maiores constatações de que existe uma moral é a culpa, né? A culpa, ela assola cada ser humano que existe. Então é isso. Os irmãos têm algum posicionamento, alguma pergunta, alguma coisa para poder falar a respeito desse assunto agora? Nós vamos iniciar na revelação. Nós falamos de revelação geral, lemos o texto de Salmo 19:1 e 1:20. Eu vou ler aqui para nós encerrarmos essa parte da matéria, e vamos iniciar a falar de revelação específica dentro do processo dentro disso do discipulado, que é o processo de transmissão e revelação da palavra de Deus. Vamos então ler Salmo 19:1 e Romanos 1:20. Eu vou pedir, por gentileza, que o pastor Renato leia Salmo 19:1, e eu vou pedir o Michael, se puder, Michael, é o celular que você está usando, né? Irmão Reinaldo, você pode ler para nós Romanos 1:20, por favor? Eu leio. Pode ler comigo? Salmo 19:1 e Romanos 1:20. Isso, eu vou ler o Salmo 19, né? 19:1. Pode ler? Pode ler, por favor. Salmo 19, versículo 1, irmãos. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Agora, Romanos 1:20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então nós temos nesses dois textos, no Salmo 19 temos também, mas eu separei esses dois textos especiais. Para os textos do Salmo 19:1, lido pelo reverendo Renato, diz a respeito da coisa física.
Os céus proclamando a glória de Deus e o firmamento. Eu já falei que isso, meus irmãos, essa coisa de céu e terra, né? Céu e terra é uma coisa que engloba todas as coisas. É uma linguagem bíblica, para dizer assim, é uma linguagem bíblica poética nesse caso. Jesus, ele é o alfa e o ômega, significa que ele é tudo. Ele é o início e o fim. Isso é um tipo de linguagem bíblica que está querendo explicar que ele é um todo. Então, quando diz os céus proclamam a glória e o firmamento, então céus e firmamento está englobando todas as coisas que existem, de fato. Então, está falando de coisas físicas. E Romanos 1:20 fala a respeito dos atributos de Deus. Também fala de coisas físicas, mas ele engloba, ele já inicia falando a respeito dos atributos invisíveis de Deus, que englobam o seu grande amor, né? O amor de Deus, que englobam a justiça de Deus. Tudo isso é visto de maneira moral. Justiça, amor, são sentimentos que temos e que movem-nos a comportar de certa maneira determinada, que a ciência não pode explicar de maneira científica. Por que amor, perdão? A ciência, o máximo que a ciência chega perto é dizer que isso é bom para a sociedade. Isso é bom para vivermos em sociedade. Tem que ter amor, tem que ter justiça, mas no final das contas, essas coisas elas não são tão necessárias assim, não, para a sociedade, não. Porque se fosse apenas necessários para a sociedade, como máquinas, então não haveria culpa. Por que sentiríamos culpa quando erramos, quando falhamos? E por que essa culpa muitas vezes ela engole os sentimentos de justiça e de tranquilidade, de paz? É porque há uma moral que ela é interna ao homem, né? Dada ao homem. Então, Salmo 19:1 e Romanos 1:20. Deus é visível de maneira geral. Agora temos a revelação especial. E na revelação especial é a manifestação direta e proposicional de Deus na história, culminando em Cristo e registrada nas Escrituras. Vamos ler Hebreus 1, de 1 a 2? Podem abrir. Hebreus 1, de 1 a 2. Eu vou ler, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Só até aí. Então nós lemos que há uma revelação especial, não é uma revelação geral. Deus falou. E como que ele falou? Nós já trabalhamos esse tema aqui, é um tema tranquilo. Ele falou de uma maneira que era compreensível. As pessoas muitas vezes elas querem meio que compreender, né? Então, como que Deus falava lá no Antigo Testamento, vamos dizer assim, na época dos profetas? Qual que era a maneira de falar e como você saberia se era Deus quem estava falando ou não? Então, a maneira de Deus falar era diversa. O próprio autor de Hebreus 1 está dizendo que Deus falou de diversas maneiras. Então, de diversas maneiras. Ele falou através de uma figueira, né? Ele falou através de sonhos, ele falou através de relâmpagos. Os irmãos todos lembram daquela experiência diante do monte, com Israel reunido, e Moisés, antes de Moisés subir para pegar a lei, Deus fala e terremoto e trovão, todo mundo escuta e fica atemorizado e pede fala com Moisés: Moisés, fale Deus com você e você fala conosco, mas não fale Deus conosco, senão nós vamos morrer. Ou seja, a maneira com que Deus fala é de diversas maneiras.
ele envia inclusive anjos também, né? E como saber se foi Deus quem falou ou não? Aí eu disse para os irmãos que pela providência as pessoas sabiam. Eles sabiam que era Deus que estava falando. Era claro. Deus ele proporcionou essa revelação, tá? Essa revelação, essa manifestação anterior, de uma maneira tal que cada ser humano que ouviu o que Deus falou sabia exatamente que era Deus falando. E nós usamos aqui o exemplo de Abraão. Abraão estava lá, isolado, ele estava lá na maior nação que existia, a maior sociedade que existia no momento, na Babilônia. Então ele estava lá na Babilônia, na maior sociedade que existia, com sua esposa, seus servos, seu pai, seu irmão, certo? E o seu pai e seu irmão eram, provavelmente, eles eram sacerdotes de outros deuses, então Abraão tinha contato com diversos deuses, e estava lá. E então, no entanto, Deus fala com Abraão. E o que Abraão diz? Que um Deus diferente, desconhecido, falou com ele. Ele não diz que foi nenhum dos deuses que a Babilônia adorava naquele momento. A Babilônia adorava diversos deuses. Ele poderia dizer assim, Larissa: olha, eu acho que foi o Deus X, eu acho que foi o Deus Y, né? Mas não, ele diz: um Deus que eu não conheço falou comigo. Certo? Então, todos aqueles que recebem a mensagem, todos os profetas, todos que ouvem alguma coisa de Deus, sabem que foi Deus quem revelou. Deus operou dessa maneira, de maneira tal que isso acontecia desse jeito. Alguém quer comentar essa parte para a gente poder prosseguir? Da questão da revelação especial. Então a revelação especial, ela inicia-se aí. Outra coisa que é importante na revelação especial é que aquilo que Deus falou, Deus quis registrar, tá? Ele quis registrar e foi escrito para nós na Escritura Sagrada do Antigo Testamento. Então tudo aquilo que Deus falou, Ele quis registrar ali e registrou, e nós temos acesso agora pela Escritura Sagrada do Antigo Testamento. É claro, nessa época na qual Deus falava aos pais pelos profetas de muitas maneiras. Mas nos últimos dias Ele nos falou pelo Filho. E o que isso significa? Isso significa que quando nós estamos falando nos últimos dias, os profetas estão falando a respeito, o autor de Hebreus, que aí nós entramos num campo meio nublado assim, mas eu acredito que é Paulo, mas enfim. O autor de Hebreus, ele diz que nos últimos dias nos falou pelo Filho. Isso aqui tem um ponto muito interessante, né? Porque o próprio autor de Hebreus está falando a respeito de Deus, e nós acreditamos que é inspirado. Então temos o Evangelho de Mateus, de Marcos, Lucas, o Evangelho de João. Nós temos também Atos escritos por Lucas. Temos as cartas paulinas, as cartas de Paulo, de João, carta de Judas, de Tiago, certo? Apocalipse de João. Todos esses homens estão escrevendo da parte de Deus. Mas o autor de Hebreus diz que nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Então nós entramos na questão da inspiração. O termo inspiração, quando nós falamos a respeito de revelação, irmãos, é a ação orgânica do Espírito Santo sobre autores humanos, garantindo a inerrância dos manuscritos originais. Ou seja, a ação orgânica do Espírito Santo, ela age de tal forma que o autor humano escreve aquilo que Deus quer falar ao seu povo. Só que o autor escreve de uma maneira que confesso, eu não consigo perceber essas coisas dentro da Escritura. Mas quem estuda a Escritura, quem faz
a bibliologia e estuda a escritura mesmo, estuda a linguagem, gramática da escritura, essas coisas da escritura, ele consegue perceber quem que escreveu o quê, por causa do estilo de escrita, as palavras que a pessoa usou. E também tem outra questão, dependendo da palavra, essa palavra surge em um tempo que ela não poderia ter sido escrita no tempo anterior, porque aquela palavra não existia no outro tempo. Então, ou seja, esse estudo da escritura, ele diz quem exatamente escreveu o quê, porque nós sabemos que homens escreveram a palavra de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, mas eles escreveram, eles estavam presos ao seu tempo, ou seja, a linguagem que eles podiam usar, né, que nós sabemos que são 3, né, hebraico, aramaico e qual que é a última língua que a Bíblia foi escrita? Grego. Então, quem escreveu em grego, ele usou palavras do grego. Então, se você ler João, você sabe que foi João que escreveu, por causa das palavras que ele usa, do estilo de linguagem, da forma de escrever. Eu até faço aqui uma pergunta um pouco mais difícil. Alguém sabe uma das coisas que mais João usa assim na hora que ele vai escrever suas cartas? Alguém lembra de uma coisa assim comum de João dizer? Parábolas? Não, uma palavra mesmo. Ele escreve assim, ó, filhinhos. Ele escreve muito assim. Se você ler na Bíblia assim, se você pegar um versículo solto escrito, filhinhos, eu vos escrevi porque tendes vencido o mundo, você sabe quem escreveu? Foi João. João escrevia assim. Agora, se você ler assim, escrito assim, eu, escravo de Jesus Cristo. Quem que escreveu? Apóstolo Paulo. Ele que escrevia assim. Então você sabe que foram essas pessoas que escreveram, porque você vai, como eu disse, eu consigo identificar essas coisas que são mais gritantes, né? Mas quem estuda mesmo a Bíblia sabe quem escreveu cada parte por causa do estilo de linguagem. Por quê? Porque o Espírito Santo, quando inspirou esses homens, não retirou deles a maneira de escrever. Eles não estavam escrevendo uma coisa ditada. Compreende? Eles estavam escrevendo algo que era uma verdade sobre Deus, uma verdade que Deus queria revelar, mas de maneira natural. Natural. É uma pergunta? Alguém quer comentar também essa parte para nós passarmos para a próxima parte? Vamos abrir a Bíblia em... Oi, pode falar. Seria os textos maçoréticos, a Septuaginta. Sim, Septuaginta é a tradução da Bíblia, do Antigo Testamento, mais precisamente falando, para o grego. Septuaginta foi uma tradução mais comum. Na verdade, ela foi uma tradução comparada. É porque, segundo o mito, que eu não sei se é verdade ou não, mas segundo o mito, 70 pessoas, ou 70 grupos de pessoas, pelo menos, de escribas, em lugares diferentes, resolveram traduzir a Bíblia por causa da cultura helenística, né, da cultura grega que estava dominando o mundo. A cultura helenística trouxe uma coisa muito boa, que foi o grego. O grego é muito bom, é uma língua excelente, principalmente o grego bíblico, né, o grego na época da escritura. Porque pelo grego nós temos os filósofos, né? Os filósofos escreveram em grego e a filosofia grega é excelente por causa do tanto de palavras que eles têm para poder descrever as coisas. Então eles resolveram traduzir o Antigo Testamento para o grego, uma língua boa. E aí o mito diz que 70 pessoas, ou 70 grupos de escribas, traduziram meio que simultaneamente ali, mas sem saber que um estava traduzindo o outro, traduziram o Antigo Testamento. Quando tiveram contato com esses 70 textos, né, e colocaram eles juntos, descobriram que eles estavam perfeitos, eles estavam batendo certinho. Porque, irmãos, pensa só, isso é um milagre, porque é o seguinte, você vai pegar o Antigo Testamento, ele está escrito em hebraico. Hebraico tem pouquíssimas palavras, tem pouquíssimas letras no seu alfabeto e pouquíssimas palavras mesmo. Então, às vezes, a mesma palavra
ela significa várias coisas, certo? E aí quando você pega isso com grego, que tem a palavra, nós chamamos de amor, né? Mas lá tem amor, 4 tipos de amor diferentes, né? Então você tem que saber do que você está falando. Quando você vai traduzir, você tem que traduzir de maneira correta, identificando lá no texto original o que aquela pessoa queria dizer para traduzir para o grego. Então quando eles traduziram, ficou coerente todas as. Aí nós temos a Septuaginta, a tradução. Já os maçoréticos eu não me lembro bem o que são. Eu já ouvi isso, mas eu não me lembro bem. O pastor lembra o que são os textos maçoréticos? Dentro da cultura, né? Eles são textos que foram também inspirados dentro desse meio que você falou também, para poder realmente, não para corrigir, mas para poder, digamos, autenticar aquilo que já havia sido traduzido na mente, né? Então foram textos que também foram encontrados dentro dessa perspectiva da tradução da Septuaginta para poder autenticar tudo aquilo, vamos dizer, como se fosse assim, para poder fechar, entendeu? Esses textos. Então nós temos esses dois grandes momentos da história que são importantes para nós, principalmente a tradução bíblica, que é uma coisa tão... quando nós entrarmos, se Deus quiser, nós vamos entrar na história da igreja, né? História do cristianismo, vamos falar como que a Bíblia é uma das... No cristianismo é a coisa mais atacada. Muitas vezes nem pregações são tão atacadas, ou movimentos, ou até igrejas. Tem lugares, por exemplo, que é permitido ter igreja, mas não é permitido ter a Bíblia da maneira como... A Bíblia tem que ser revisada. Mas a igreja pode se reunir, porque eles entendem a igreja como um movimento social. Um movimento social no qual famílias podem se reunir, socializar, falarem de coisas incomuns, mas a escritura é combatida. Então, 2 Pedro 1,21 diz assim: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Tá? Então, essa é a definição de Pedro a respeito do que a Escritura é. Todos os seres humanos que já escreveram qualquer coisa, jamais falaram de coisas humanas, ou seja, coisas deles mesmos. Mas todas as vezes que eles falaram, movidos pelo Espírito Santo, é inspirado, porque foi o Espírito Santo quem os moveu a fazer da parte de Deus. E 2 Timóteo 3,16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então essa é a segunda parte daquilo que é a revelação específica, a inspiração. Agora nós entramos na última parte, que é a iluminação. É a operação do Espírito Santo na mente do leitor para superar a cegueira intelectual gerada pela queda, que são os efeitos do pecado, né? Permitindo a correta compreensão lógica do texto. Aqui nós temos a última parte daquilo que é a revelação específica, ou a revelação especial. Então a revelação especial, irmãos, não é apenas um movimento de escritura da Bíblia. Por exemplo, muitos de nós, todos deveriam, mas muitos de nós já pregaram o Evangelho para alguém. E todos aqui estão aqui porque ouviram alguém pregar o Evangelho. Só que há uma coisa natural, tá? Isso é natural de cada um de nós, de acreditar que certas pessoas são mais fáceis de se pregar ou de entenderem o Evangelho do que outras, né? Por exemplo, eu tenho minha filha, o Reinaldo e a Gi têm os filhos, todos pequenos, e aí vocês ficam pensando assim: que horas que é a hora certa de pregar o Evangelho mesmo, assim? Ou que horas é a hora de pegar essas crianças e iniciarem um estudo mais, assim, firme do Evangelho?
da palavra de Deus. Por que nós temos isso? Porque nós acreditamos que há um momento intelectual no qual o intelecto dele poderá ser convertido, será capaz. E aí nós entramos num grande problema. Grande problema. Por quê? O que nós sabemos a respeito de capacidade para o Evangelho? Nós sabemos isso a respeito da capacidade intelectual, educacional humana, não do Evangelho. O Evangelho é sobrenatural, ele não é natural. Então, a capacidade natural humana para a compreensão de assuntos complexos existe. Mas quando nós tratamos do Evangelho, o Evangelho ele tem uma capacidade sobrenatural. Grandes exemplos disso são quando Maria estava grávida de Jesus e se encontrou com sua prima, o que aconteceu ali? No momento em que elas se encontraram, o bebê no ventre da sua prima saltou de alegria. Quem que era aquele bebê? João Batista. Ele seria aquele que prepararia o caminho, né? Nós, irmãos, não podemos discutir a respeito de capacidades cognitivas quando se trata do Evangelho. Você prega o Evangelho para a criança, você prega o Evangelho para o adulto, você prega o Evangelho para a pessoa mais idosa, você prega o Evangelho para a pessoa que tem capacidade intelectual, você prega o Evangelho para a pessoa que não tem capacidade intelectual, você prega o Evangelho para o bandido, você prega o Evangelho para o mocinho, né? Você prega o Evangelho. Por quê? Porque se você começar a acreditar que a capacidade intelectual da criança, do adulto, do velho, é importante para a compreensão do Evangelho, em última análise você está dizendo então que você é uma pessoa mais capaz. Então que você só tem o Evangelho, que você só compreendeu o Evangelho, que você é salvo por causa da sua própria capacidade. Você vai ter que dizer isso. No final, em última análise, vai ter que dizer, olha, eu fui salvo porque eu tinha capacidade intelectual para entender o Evangelho. Porque se eu fosse uma criança, eu nunca teria entendido o Evangelho. Se eu fosse uma pessoa com uma síndrome ou com um problema intelectual, eu nunca teria entendido o Evangelho. Então, graças a mim, pela minha própria capacidade. Então, nós pregamos o Evangelho. Porque, no final das contas, você foi convertido. Por quê? Porque houve uma ação especial de Deus. Então o Evangelho não é simplesmente capacidade cognitiva, e não é nem capacidade cognitiva, em última análise, tá? Exemplos disso são professores de teologia ateus, tem? Professores de gramática, de português, que estudam a Bíblia e que continuam sem acreditar em nada. Ou seja, se a capacidade cognitiva, se o texto fosse apenas a compreensão, se para ser salvo fosse apenas compreender o Evangelho, entender o Evangelho, ora, então essas pessoas se converteriam, se fosse apenas isso. Ou se isso ajudasse Deus, né? Deus assim, sabe, pastor, está tentando converter, mas para converter ele precisa que a pessoa seja inteligente. Então ele está com a mão atada ali, porque essa pessoa não consegue. Eu tenho uma famosa história, eu não vou conseguir lembrar de qual, porque faz muito tempo que eu passei por esse assunto, de que um filósofo, agora esqueci qual, ele escreveu um livro que era um livro anti-evangelho. Era um livro basicamente contra o Evangelho. Aí ele tinha um nome até engraçado assim, mas ele escreveu por quê? Porque ele entendeu o Evangelho. Ele estava lendo a Bíblia, ele estava fazendo os estudos, parece que alguém estava explicando, e ele entendeu o Evangelho. Ele dá uma boa definição do que é o Evangelho. Somos salvos por graça, sem nenhum mérito nosso, através do sacrifício de outro. E esse outro era Deus. Então ele entendeu o Evangelho, esse é o Evangelho. Fomos salvos pelo sacrifício de outro, sem mérito nenhum nosso,
por graça. Tá, entendeu? Então aquele odiou, ele achou isso odioso. Por quê? Porque principalmente na cultura grega antiga, você tinha que ter mérito. Era recompensado o mérito. Para vencer, você tinha que ser o mais forte. A própria ciência da evolução, né, na teoria, diz que sobrevivem os melhores capacitados, né? E aí ele fala, isso é ante tudo que eu acredito. E aí ele escreveu um livro anti-evangelho. Por quê? Porque ele entendeu o evangelho melhor do que muitas vezes nós mesmos entendemos, né? E ele odiou aquilo que ele está falando. Então, ou seja, revelação especial é inspiração, ou seja, o texto bíblico sendo inspirado, Deus falando hoje especialmente, unicamente através da Escritura, e a iluminação, Deus usando a Escritura no seu coração. Então, a obra é de quem? De Deus, né? A obra, ela é sinergista ou monergista? Sinergista, os irmãos, significa uma cooperação, os dois estão cooperando. Monergista significa mono, um apenas faz. A obra da salvação, pela compreensão do Evangelho, é monergista. O Espírito Santo revela Deus e o Espírito Santo revela Deus em nós. Ele revela Deus externamente, de maneira geral, como nós vimos hoje, e depois de maneira interna. Agora, para nós encerrarmos essa última parte, 1 Coríntios 2, 14 e Salmo 119, 18. Agora sim, eu vou pedir o irmão Reinaldo para ler o 119, 18. Eu vou pedir, Lohane, você pode ler para nós o 1 Coríntios 2, 14? Primeira Coríntios 2, 14 e Salmo 119, 18. Pode ler primeiro, o Reinaldo lê primeiro. 119, 18. Abre os meus olhos para que Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Abre os meus olhos. Agora, o 1 Coríntios 2, 14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, estamos perdidos se Deus não agir. Ou seja, nenhum de nós aqui pode se orgulhar, nem o que estudou muito, né? Pastor, por exemplo, estudou muito, né, pastor? Muito, e nem o que ainda nem estudou. Não pode se orgulhar da sua capacidade. E nem pode dizer assim, e isso aqui já é um outro pecado, é dizer assim, eu não consigo entender, eu nem vou tentar porque eu não consigo. Não, porque não é de você, né? E na hora de evangelizar, eu vou pregar para aquele ali, vou pregar para aquele lá, porque aquele lá não vai nem acreditar. Vou pregar para... Não. Pregue o evangelho, pregue para os seus filhos, pregue para as criancinhas, pregue para os adultos, pregue para todo mundo. Pregue o evangelho. Não é seu, não é você quem vai converter. Pregue o evangelho. E é isso. Irmãos, tem alguma pergunta? Vamos encerrar aqui agora. Eu falo sobre pelo texto que nós lemos, da inspiração, né, da revelação especial, fala lá que os outros homens entre vocês vai estar santos, né? Santos no sentido de que não tinham, Deus não escolheu prioritariamente aqueles que sabiam, que tinham, vamos dizer assim, seriam professores, né, acadêmicos para poderem traduzir as escrituras. Homens escolhidos por Deus, né, santos,
independente da faixa etária, a salvação, a salvação, ela é graça, a salvação pertence a Deus é quem vai salvar ou vai preterir ao inferno, é Ele quem faz essas coisas. Então, o nosso papel, se a gente entende isso, é muito simples, é pregar o Evangelho. É isso. Falou para a intenção, e todo mundo pregar o Evangelho. Pronto. Esse é o nosso papel, essa é a nossa função, essa é a nossa missão. As outras coisas sobre convencimento, principalmente do Espírito Santo, compete a ele, né? Iluminação, clarificação das Escrituras, não compete a nós. Em nenhum momento não depende da questão do academicismo, da capacidade de aprendizado, não depende disso. Nosso papel é pregar, é o querigma mesmo, é ser um arauto de Deus. Isso basta. Isso basta. Irmãos, eu queria fazer também um parêntese aqui, é o seguinte: não estou dizendo que o estudo da Bíblia não é importante. Pelo contrário, o que estamos fazendo aqui hoje? Estudando a Escritura. O estudo da Escritura e até o estudo acadêmico é importante, ele é essencial. E, na verdade, eu diria até motivacionalmente. Por que vocês vieram aqui hoje? Eu gosto de fazer essa pergunta às vezes. Vocês vieram aqui porque vocês vocês vão extrair alguma coisa daqui, eu sei lá, alguma coisa que é interessante para vocês, ou porque vocês têm amizade, querem, né, domingo é dia de ver os amigos, abraçar, ou porque vocês amam a Deus. Se você ama a Deus, você quer estudar sobre Deus, você quer conhecer sobre Deus. Então o estudo, o academicismo é importante, e é muito importante quando você de fato ama o Deus que você está estudando. É natural. Se você ama a Deus, você vai ler sobre Deus, você vai estudar sobre Ele, você vai procurar a verdade sobre Ele. Isso é o estudo bíblico, isso é o estudo da palavra de Deus, isso é o interesse acadêmico na Escritura. Amar o Deus, conhecer o Deus. Como se conhece o Deus? Tem que ler, estudar. Então, se nós pudermos separar aqui até os dois assuntos, um assunto é pregar o Evangelho. Prega o Evangelho, não importa se é criança ou é adulto, prega o Evangelho. Outra coisa o Evangelho vai fazer você amar o Deus. E o que você vai fazer? Estudar sobre o Deus, buscar conhecer o Deus. Você se converteu. Certo? Algum comentário? Quando Jesus ele fala da parábola do semeador, e vocês vêm explicando cada ponto, cada semente que cai na terra, quando chega na última semente, ele fala assim, para aquele que produz frutos 30, 60, 50, ele ouviu a mensagem do reino e a compreendeu. No caso, essa compreensão é essa mesmo, vinda do Senhor, não de nós. Essa compreensão é vinda do Senhor. É porque ela não pode ser... Quando ela diz o terreno bom, tudo, nós temos que entender que a parábola é o seguinte, irmãos. Toda parábola, ela é aquilo. Muitas pessoas, quando pegam uma parábola, e isso acontece muito em igreja pentecostal, não pentecostal, vai falar sobre uma parábola, a pessoa começa a esmagar a parábola ali e tentar explicar tudo da parábola. Por exemplo, falou a respeito de semeadura. Aí ele vai dizer que o grão, ele vai falar sobre o que é o grão, a capacidade do grão, e vai falar sobre o grão de que árvore que é, e vai falar da região da árvore, falar que naquela região. Então eles vão fazer uma coisa mirabolante em volta da parábola, mas a parábola é aquilo. Toda parábola, ela é para dizer e dar um exemplo a respeito de uma coisa específica. Se você tentar pegar a parábola e extrair dela o que ela não está dizendo, você vai chegar no final das contas, você vai ficar procurando coisas que você não vai conseguir entender. Ou você vai chegar em assuntos que são difíceis, né? que não estão sendo ditos. Então, quando nós falamos sobre aquele que compreendeu, nós temos que entender, primeiro, ele compreendeu por quê? Ele compreendeu porque Deus deu graça para a compreensão. E outros textos auxiliam nisso. Não aquele específico, porque como é uma explicação da parábola, como eu disse, Deus deu graça para a compreensão. E depois porque a semente que estava lá, que foi semeada no coração, ela que germina, ela tem o poder em si, dado, claro, por Deus, para a germinação
dentro dela. Então, ou seja, no final das contas, o que eu estou querendo dizer? Quando nós falamos de semente, a semente é o evangelho pregado. Isso é indiscutível, é o que Jesus disse, é o evangelho pregado. O que Paulo diz que o evangelho é? Ele diz, o evangelho é o poder dínamos, o poder de Deus para a salvação, certo? No evangelho tem a capacidade de salvação, tem ali o poder de Deus. O poder é de quem? É de Deus, né? Então, quando o evangelho ele cai no local, e também sabemos que o terreno, apesar da parábola dizer que o terreno é importante, quem determina o terreno é o próprio Deus. Então, o evangelho ele é o poder de Deus para a salvação. Nele está a capacidade dinâmica de salvação. E o Espírito Santo trabalha aí com esse poder. Essa parte, quando eu falo sobre parábola é algo extremamente interessante, e se a gente observar o que Jesus ensinou, é falar das coisas ao redor, falar das coisas do dia a dia. Então, Jesus, dentro, obviamente, da sua compreensão bíblica, da sua graça manifestada, né? Ele tinha contato com todos e ele se fazia entender. Uma das formas, a nível de didática até, falar sobre as palavras. Uma coisa é quando você lê algo, outra coisa é quando você talvez mostra. Olha, ele fala, olha as aves dos céus. E aí automaticamente os nossos olhos se voltam para as aves dos céus. Elas não plantam, não fazem nada. E Deus cuida das aves dos céus. Por isso que meu coração está ansioso, porque Deus cuida das aves dos céus, os meus olhos estão vendo, e assim também vai cuidar de mim. Então é interessante quando a gente vê essas explicações de parábolas ou voltar para as escrituras assim, sem inferir o texto, sem fazer referência, mas ao mesmo tempo falando de coisas que nós conhecemos automaticamente. E isso traz realmente algo muito especial e faz parte dessa iluminação que Deus coloca no nosso coração, que Jesus usou e foram as palavras. A respeito da parábola, inclusive a respeito da parábola do semeador, vou fazer o seguinte, por não conseguir dar uma resposta mais, essa resposta seria muito mais, deveria trabalhar ela melhor, né? Eu vou fazer um sermão a respeito dela, para que eu possa poder passar aqui para os irmãos e a gente poder falar a respeito disso. Mas um ponto interessante sobre a pergunta do Reinaldo é que é sobre conhecimento, é o que você já tratou quando eu cheguei. Como conhecer Deus? Certo? Essa é uma boa pergunta. É possível conhecer Deus sem Deus? Não, né? Pronto. Então, o conhecimento de Deus, ele só nos é dado por meio de Deus. Óbvio que ele usa os meios de graça, que ele usa para a igreja, pregação da palavra fiel, os sacramentos. Ele usa tudo. Ele usa a natureza, a criação, a revelação geral, mas o conhecimento de Deus só vem do próprio Deus. Então, quando se trata de conhecimento de Deus, é o que o Tiago falou, é aquele conhecimento que é revelado pelo próprio Deus também. Em última análise, quando nós falamos de capacidade, nós muitas vezes acreditamos que aquela é uma capacidade crua. Por exemplo, o terreno bom é uma capacidade crua. Aquilo que a gente está falando, a capacidade humana cognitiva, um bom intérprete, um cara que é bom em português ou que é bom em gramática, ele vai entender melhor a escritura e vai ser um terreno melhor para o evangelho. Só que Jesus não está falando dessa capacidade crua. Ou seja, ele não está querendo dizer que os outros terrenos que não receberam o evangelho eram pessoas inatas, burras, sem conhecimento. Ele estava dizendo que aquele terreno especial era um terreno espiritualmente bom. Entende? E o terreno espiritualmente bom, ele é preparado pelo próprio Deus. Porque se você for olhar assim, ele diz lá, certo terreno da parábola, a semente caiu num terreno onde é que foi sufocado pela dificuldade do mundo, né? As tristezas, as dores sufocaram e ela não produziu. Irmãos, que cristão não é sufocado por problemas? Que cristão verdadeiro não enfrenta? Paulo, o próprio Jesus, né? Jesus Cristo morto. Então, os problemas tentam sufocar o tempo todo o evangelho. São demônios internos.
isso, os demônios internos. Se isso aí fosse o suficiente para o Evangelho não ter poder para frutificar, que cristão seria um bom terreno? Então não está falando de capacidade crua. É claro que, como eu disse, vai ser melhor explicado depois, num tempo maior. Vamos encerrar aqui hoje. Eu gostaria de ler 2 textos para nós. Não, nós já lemos. Né? Vamos orar e encerrar nossa aula de hoje. Deus, graças a Ti, podemos estudar mais um pouco sobre aquilo que é a Tua Palavra e a revelação da Tua Palavra. Então, Pai, imploramos, Senhor, que o Senhor nos ajude, porque a informação veio do Senhor e está no nosso intelecto agora. Mas, Senhor, o que nós vamos fazer com ela? Pai, nós podemos fazer tantas coisas, podemos esquecer, porque, Pai, somos limitados. Nós podemos interpretar mal, interpretar errado. Pai, há tanta dificuldade em nossas próprias capacidades aqui hoje. Então, Senhor, o que eu te imploro é que o Senhor nos ajude. O Senhor transforma o nosso conhecimento em entendimento real do Senhor, a informação que foi dada aqui em sabedoria verdadeira e depois em ação, numa atitude que seja uma atitude coerente com aquilo que aprendemos aqui hoje. Isso, Senhor, só vem de Ti. E nós confiamos em Ti para isso, por isso estamos alegres. Nos abençoe nesse restante culto, no culto ao Senhor que será agora e na ceia do Senhor.